Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Endrigo, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre FIIs. Tudo que eu aprendi sobre FIIs foi lendo alguns livros e algumas coisas eu aprendi na prática, fazendo testes e erros, né? Antes da gente começar, é importante falar que eu não sou um analista de investimento, então isso não é uma recomendação de investimento. Se você decidir seguir qualquer coisa que eu estou falando nesse vídeo, é importante você pesquisar outras fontes também, critique, repense, para ver se faz sentido essa estratégia ou qualquer coisa que eu vou falar, e aí você cresce também como investidor. E aí você toma suas decisões, assumindo todos os riscos e benefícios que essa decisão pode vir a te gerar. Antes da gente começar, só queria pedir para você, se você gostar do conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, dá like. E o mais importante de tudo, se você tiver outras dúvidas de investimento, alguma coisa que você queira saber, manda nos comentários. Quem sabe eu não escolho a sua dúvida para fazer um próximo vídeo ali e responder com a sua dúvida. Beleza? Vamos lá então. O que são FIIs? FIIs é um fundo de investimento imobiliário, é uma sigla, né? É um grupo de investidores que vai investir no setor imobiliário. Então, em vez de você ir lá e comprar uma casa, imagina que você juntou com vários amigos, ali, várias pessoas, cada um deu um percentual daquela casa e comprou a casa e pôs para alugar. Bem simplificadamente seria isso, tá? Só que isso é bem, muito mais profissional. Então, tem uma gestão profissional que vai escolher os imóveis, os prédios para serem comprados, ou se vai construir, enfim, se vai para alugar, se vai para valorizar, né? Por lei, 95% do lucro semestral do FII ele tem que ser devolvido para o investidor. Só que a maioria dos FIIs, eles pagam esses lucros mensalmente. Então, acaba sendo uma alternativa interessante para quem quer receber uma renda mensal. E tem uma figura importante que é o gestor. O gestor é aquele que vai fazer a administração do fundo e vai tomar toda a decisão de compra e venda em nome dos cotistas, tá? Além disso, tem o administrador que vai fazer a parte burocrática, pode ser ou não a mesma pessoa. Qual que é a vantagem do FII quando a gente compara com um imóvel, uma compra de um imóvel tradicional, né? No FII, ele tem um custo mais baixo, né? O imóvel, você vai encontrar imóvel a partir de, sei lá, 50, 100 mil reais, dependendo da cidade que você mora, 200, enfim. No FII, você tem cota a partir de R$ 1, né? Além disso, você tem muito mais diversificação. Você, às vezes, compra um FII com R$ 10 e dentro desse FII você tem um pedacinho de dezenas de imóveis. Então, a chance de você ter problemas ali com o inquilino ou não receber o aluguel é bem menor no FII. E fora que você consegue, tem maior liquidez. O que que é isso? Você consegue vender muito mais rapidamente. O imóvel, às vezes, vai demorar uma semana, mês, até quase um ano para ser vendido. Contra o FII, você pode vender no mesmo dia ali, dependendo do FII, num dia, no dia seguinte, você já consegue vender. E uma grande vantagem, se você não tem tempo, não tem conhecimento do mercado, é que você vai ter essa gestão profissional, você vai ter essa gestora escolhendo os melhores imóveis para serem alugados ali, né? Em contrapartida, você não tem poder de decisão. Você vai entender a estratégia do gestor, se ele vai alocar num fundo de hospital, ou num fundo para agência bancária, ou num fundo de hotel, e ele vai seguir essa estratégia, mas você não vai escolher os imóveis. No FII, você vai ter menos taxas, uma taxa menor de transação, por exemplo, na compra do imóvel você vai ter o ITBI, vai ter registro, escritura, etc. E dependendo, pode chegar até uns 8% do valor do imóvel. No FII você não vai ter isso. E no FII você tem isenção do dividendo. Então, se o FII tiver mais de 50 cotistas e você tiver menos de 10% das cotas do fundo e for pessoa física, os seus rendimentos são isentos, enquanto no imóvel você pagaria aluguel, pagaria imposto sobre aluguel. E um outro ponto que daí é pior para o FII é a questão do imposto de renda na hora de vender o FII. Você vai pagar 20% dos rendimentos, enquanto no imóvel você pagaria 15% sobre o lucro imobiliário, né? E uma grande desvantagem que eu vejo dos FIIs é você vai ter menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça com questão de inquilino. No imóvel você vai ter, às vezes, um inquilino só que pode pagar ou não, e pode ter vacância ou não, e aí você tem que ficar se preocupando, lidando com imobiliária, enquanto no FII você não tem esse problema, né? Quem trata disso é o próprio gestor ali do fundo. Quais são os tipos de FII que existem, né? A gente tem, aqui eu separei os principais tipos de FIIs, né? A gente tem o fundo de tijolo, que é o quê? Seria fundos que eles compram prédios
e é focado na renda, né? Então põe o prédio para alugar. Então você tem subtipos, por exemplo, tem FII que é focado em shopping, tem FII que é de galpão logístico, de escritório, de banco, educacional, hospital e N outros, né? Você tem também os fundos de papel, que ele compra L6 RCIs, que seriam títulos de dívida que são lastreados em imóveis. Você tem o fundo de fundos, né, que seriam os FOPs, que seriam fundos que investem em outros fundos, em outros FIIs. Então, você vai comprar um FII que às vezes tem 40, 50 FIIs embaixo dele, né? Então, você tem uma diversificação muito fácil ali, muito simplificada. E tem o fundo de desenvolvimento, que seria um fundo de tijolo, dependendo, que qual que é a proposta? Ele vai fazer um loteamento, fazer várias casas, por exemplo, e revender, né? Nesse caso, eu não acho que é interessante esse tipo de FII, pelo seguinte, porque você não vai ter uma rentabilidade mensal, um pagamento mensal. Ele depende muito do sucesso ou não desse empreendimento, né? E são coisas mais pontuais, então esse não acho tão interessante. Para conhecer um pouco mais de FII, a gente precisa entender o que que é o IFIX. O IFIX, ele é um índice, que ele é um índice de referência que ele vai medir o desempenho dos FIIs do mercado como um todo. Da mesma maneira que a gente tem o Ibovespa, que mede o desempenho das ações, o IFIX mede o desempenho dos FIIs, né? Para estar dentro do IFIX, ele tem que ter o valor médio, né, da cota do FII tem que ser maior que R$ 1, e ele tem que ter sido negociado em 95% dos pregões no período, né? A cada 4 meses eles revisam essa carteira, e na última consulta que eu fiz, dia 21 de novembro, eles tinham 108 FIIs que faziam parte do IFIX, né? Se eu pegar o resultado acumulado dos últimos 5 anos, dá 29%, né, ao todo, que seria 5,36 ao ano. O FII, ele vai fazer contrato, né, você é o cotista que você aluga os prédios, né, você tem uma participação, e vai ter o outro lado, que são os inquilinos. Geralmente são empresas, e aí a gente tem basicamente dois tipos de contrato, né? O contrato típico é um contrato mais padrão. Então, ele tem um prazo padrão, que às vezes vai ser de até 5 anos do aluguel, a multa vai ser de 3 a 6 meses, ele vai seguir a lei do inquilinato. Agora, os contratos atípicos, eles são bem feitos ali, operações especiais. Então, o que tiver escrito no contrato é o que vai valer. Geralmente, são contratos mais longos, é mais difícil de rescindir o contrato, então, muitas vezes tem uma multa muito pesada, porque são contratos, por exemplo, build-to-suit. O que que é isso? Ele constrói um prédio, constrói um galpão logístico, de acordo com as necessidades do inquilino. Então, o inquilino fala, ó, preciso disso, 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 o gestor vai lá, faz, dá a chave na mão, o cara vai lá e só paga aluguel. Então, ele tem essa vantagem, essa simplicidade. Ou operação sale and leaseback. O que que é isso? Eu tenho um prédio já que é meu, eu sou de uma empresa, eu vendo para um gestor do PI de um FII esse prédio, eu recebo dinheiro pela venda, ele compra o prédio e já fica um contrato que eu vou pagar em aluguel para ele. Então, ganho bastante dinheiro como empresa e vou pagando daí aluguel, e esse dinheiro que eu ganhei eu vou investir na minha operação. Falar um pouquinho, a estratégia que eu segui para escolher os FIIs, aqui eu vou mostrar um pouquinho do resultado dela, né? Eu invisto faz uns 2 anos, não é um tempo muito grande, né? Mas dá para ter uma noção de resultados. Nesses 2 anos o acumulado rendeu 5,1% a minha carteira, enquanto o IFIX está rendendo aqui 3,97. É uma diferença muito pequena entre os dois. Eu não considero que eu estou batendo o mercado e não faz sentido. Mas o que é interessante ver ao longo do tempo é que tanto essas linhas azuis, que são as carteiras dos FIIs que eu tenho, e a linha vermelha, que é o IFIX, elas são muito próximas. Então, significa que os FIIs que eu estou escolhendo seguem bem parecido com o índice do IFIX. Tem, que eu falei, 108 FIIs, sendo que eu tenho uns 9, 10 na carteira, né? Se você olhar também e avaliar em 2 anos, 5% não é muito, né? Ainda mais que a gente teve oscilações de Selic, enfim. Mas a gente tem que pensar que teve nesse período pandemia, que caiu bastante os preços, shoppings, por exemplo, que teve uma redução de consumo e de fecharam, então caiu o rendimento. O mesmo escritório também que fechou, então cai o rendimento. Tudo isso impacta, né? O objetivo aqui é você diversificar a carteira. Não, você não pode querer colocar também só FII na sua carteira.
né? É só uma parte da minha carteira que está em FII, e essa parte aqui ela segue bem o IFIX. Em termos de dividendos mensais, eu fui olhando ali ao longo de 1, 2 anos, dá mais ou menos, tá? Bem mais ou menos, entre 0,6 e 0,8 ao mês, tá? E é importante falar, não, essa rentabilidade não é garantida. Pode acontecer coisas que paguem mais ou paguem menos. N coisas podem acontecer. E a rentabilidade passada não é significado que você vai ter essa mesma rentabilidade igual ou maior no futuro. Pode ser que as coisas melhorem ou piorem. Como eu faço para escolher os FIIs? E depois que terminar aqui essas telas, eu mostro na prática. Eu uso o site do Status Invest, é um site muito bom, que a gente tem várias informações de FIIs, de ações, etc., de uma maneira muito facilitada para você. E eu uso alguns filtros que tem no Status Invest. Eu filtro FIIs que tenham mais que 100 cotistas, por questão do imposto de renda, né, que é no mínimo 50, eu coloco 100. Eu separo os FIIs que têm mais de 1 bilhão em patrimônio, porque eu não quero pegar um FII que é muito pequeno, eu quero pegar os FIIs maiores, ali que tem uma certa segurança, e a liquidez diária, que seria as vendas, né, no dia maior que R$ 1 milhão. Para quê? Para ficar mais fácil eu poder, se eu quiser vender lá na frente, eu consigo vender facilmente, né? Fazendo esses filtros, de um total de 428 FIIs que tem no Status Invest, nessa ferramenta, a gente cai para 41. Depois disso, a gente faz uma avaliação desses 41 FIIs, procurando problemas, procurando defeitos. O que que é isso? Por exemplo, você elenquei alguns. O FII que tem gestão passiva, geralmente ele não vai procurar novos inquilinos, novas oportunidades de compra, venda, etc. Ele vai seguir o que está lá e acabou. Então, se eu vou pagar para alguém gerenciar, eu prefiro que seja uma gestão mais ativa que vai querer trazer resultados melhores. Tiro também FIIs que são para investidor qualificado. Investidor qualificado é aquele que tem mais de 1 milhão investido e faz uma declaração. Então, como eu não tenho interesse nesses tipos de FIIs, são especiais, tem outras características, outros detalhes. Então, aqui a gente já vai eliminar esses FIIs. Outro problema, o que pode dar problema, né? Um FII que só tem um ativo só, então só tem um prédio. Se esse prédio ficar vazio, ou se tiver algum problema, ou se o inquilino deixar, você acabou sua renda. Então, é muito arriscado. A mesma coisa se você só tiver um inquilino. Se o inquilino decidir, não, não vou, vou fazer esse home office para toda a minha equipe, não vou mais ter prédio, não vou pagar aluguel. Você está lascado, né? Ou se você, dependendo, tem uma dificuldade para repor esse único inquilino, é muito arriscado. Os FIIs de desenvolvimento, como eu já falei, que não tem uma certa previsibilidade. Tiro FIIs que tem RMG. Essa RMG é uma sigla para renda mínima garantida. Ele é um detalhe, ele é bom, mas é muito ruim. Deixa eu explicar. Às vezes você vai ter um FII que ele vai falar, ó, você paga, por exemplo, R$ 100, e ele fala, ó, garanto R$ 1 ao mês durante 20 meses. Ah, legal, então eu vou receber 1% ao mês? Em tese seria isso. O que que vai acontecer na prática? Você pagou 100, ele vai pegar R$ 80 seu e vai investir, vai comprar o prédio. Se enquanto não tem inquilino, ou se o inquilino deixou de pagar, ele vai usar o seu próprio dinheiro para te dar o rendimento. E aí, digamos que passe os 20 meses ali sem ter um inquilino. Ele gastou R$ 20, que era da sua cota, ou seja, você pagou 100, mas você recebeu 80 em prédio, digamos assim. Os R$ 20 você se perdeu. Ah, tudo bem, devolveu, mas na verdade ele está te enganando. Se tivesse uma gestão forte, eu prefiro que oscila, que eu deixe de ganhar dividendos ou que eu não ganhe dividendo em determinado mês, do que ter esse mecanismo que só maqueia as coisas como elas realmente deveriam ser. Outro critério, eu prefiro não escolher FIIs que estão fora do IFIX. O IFIX são os que mais negociaram ali, 95% dos pregões, então ele vai ter uma liquidez elevada, vai ter uma qualidade um pouco maior, geralmente, né? É um critério mais para evitar problema. Não que se você escolher um FII que está fora do EFIX, você vai ter muito problema. Às vezes pode ser um FII bom, mas é um critério que eu utilizo. Você pode usar ou não. Também outros critérios que você pode adicionar. Por exemplo, os FIIs eles têm apresentações mensais de resultados, uma apresentação gerencial, é um PowerPoint, um PDF ali. Se tiver uma apresentação esquisita ou difícil de entender ou com informação meio ruim, eu descarto, né? Aqui a gente não tá querendo encontrar um FII ali perfeito, tá querendo achar problema mesmo, só para descartar.
Outro problema que não está escrito, por exemplo, um FII que tem uma concentração muito grande de um inquilino ou de um setor. Então, às vezes, 40% do FII tem um determinado inquilino. Se aquele inquilino der problema, você perde 40% da sua renda. Então, talvez é melhor você deixar quieto aquele FII, né? Daqueles 41, fazendo esses filtros aqui que eu falei para vocês, eu caí para 31 FIIs. E aí depois eu vou fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada por tipo, separando, que nem eu falei, os tijolo, fundo de papel, para selecionar os que são mais adequados ali, mais interessantes. Como que a gente vai dividir? Desses 31, a gente vai pegar os fundos de fundo, né, os FOFs, a gente separaria em 25% da nossa carteira, né? E aqui colocaria pelo menos dois fundos de fundo, né? E você divide igual, se for 2, 12%, 12,5% para cada um. Se for 3, divide 25 por 3, né? E aí, geralmente, esses fundos de fundo, ou eles são mais focados para renda ou para valorização. E aí, se você quiser, escolhe um de cada um para ficar um pouquinho nas duas estratégias. A outra parte aqui, 25%, a gente vai separar com os fundos de papel, que são aqueles que vão pegar dívidas ali, né? Nesse aqui, a gente pode dividir em três pedaços ali, né? Pelo menos três FIIs. Então, um FII mais focado com os índices que vão ser reajustados, que vai pagar no IPCA. Um outro no CDI, porque às vezes o CDI é um pouquinho maior, um pouquinho menor que o IPCA. Então, você divide em estratégias, digamos assim. E um terceiro que esteja mais ou menos misto, que eu tenho FIIs que não é focado só no IPCA nem no CDI, é mais ou menos meio a meio, enfim. Só para ter separação, coisas diferentes, né? E a outra metade da carteira de FIIs, né, os 50%, seria fundos de tijolo. Aí aqui, o ideal é tentar separar setores diferentes. Então, tentar ver 4 ou 5 setores diferentes ali, conforme o que a gente separou antes, e aí dividir igualmente nesses setores aí de FIIs. Aí, se você tiver, por exemplo, um setor que você gostou de 2 FIIs, divide, em vez de comprar, sei lá, R$ 1.000, né, compra 500 em cada FII, né? Você divide, mas tenta manter a proporção entre os setores para você não ficar muito concentrado em nenhum setor. O que que a gente vai avaliar quando a gente estiver olhando mais profundamente, né? Que nem eu falei, se tem inquilinos, quantos inquilinos tem, qual que é o percentual que cada inquilino corresponde, qual que é para os FIIs de tijolo, né? A vacância física, ou seja, se você tem 10 prédios e tem 2 desocupados, isso seria uma vacância de 20%. E a vacância financeira, que seria o total de aluguel previsto e o quanto você está recebendo, dada essa, essa vacância. Por exemplo, no exemplo que eu dei, às vezes você tem 20% de vacância física, só que se o aluguel desses 2 prédios for maiores, pode ser que a sua vacância financeira seja 30% ou 40%, depende o quanto representaria esse prédio. Ver também se tem alguma concentração ou de imóvel, às vezes tem FII que tem 5 imóveis, tem outro que tem 20, dependendo da sua análise, pode fazer mais sentido que tem mais imóveis, né? Ou os papéis, se tem concentração, quanto cada papel faz parte, os dividendos, se tem uma certa constância ou não nos dividendos, às vezes o dividendo sobe muito ou desce muito, ou não, ele é mais constante. Para os FIIs de papel, olhar a questão da LTV, que é o Loan to Value. O que que é isso? Você emprestou R$ 100, e você deu garantia um prédio de 200. Nesse caso, você vai pegar 100 dividido por 200, então LTV de 50%. Quanto menor for esse LTV, melhor, porque você tem uma garantia muito maior do que a dívida. Então, se der um problema e o inquilino não pagar, né, a pessoa não pagar aquele papel, você vai lá e retoma o imóvel e você tem uma sobra boa para garantia daquela operação. Aí, beleza, fizemos toda essa análise, separamos os melhores FIIs e escolhemos ali conforme a gente separou. Quando você deve comprar? Aí você deveria fazer uma análise comprando aos poucos, evita comprar tudo de uma vez só, né, para você ter um preço médio, ali, fazer um preço e pegando os melhores preços conforme vai caindo, né? E, em última instância, olhar, tem esse índice que é preço P dividido por VP, que é preço dividido pelo valor patrimonial. O que é isso? O valor patrimonial seria o valor de avaliação dos prédios ali, das coisas que tem no FII. E o preço é o preço que você está pagando. Se esse índice for menor que 1, é como se você tivesse um desconto em relação ao que você está comprando. Então, se for 0,8, você está pagando, sei lá, 80 centavos num negócio que vale R$ 1 se for vendido. Então, você tem uma margem de segurança. Se o FII lá na frente quiser vender o imóvel, provavelmente você vai ganhar alguma coisa. Vamos agora um pouco para a prática do negócio, né? Então, primeiro aqui, o que que eu uso?
Esse aqui é o Status Invest, é o site aqui do Status Invest que eu falei, é uma ferramenta muito boa. E aqui na parte de FIIs, eu tenho essa busca avançada. E aí eu tenho até o filtro aqui salvo, que é que nem eu falei para vocês, eu vou ter aqui cotistas 100, pelo menos 100, a liquidez média de 1 milhão e o patrimônio de 1 bilhão. Se eu por aqui buscar, já vai aparecer os FIIs que satisfazem essas condições, né? Os 40 e poucos ali que a gente conversou. Um outro site que eu pego algumas informações também que ajuda na hora de filtrar é esse aqui, o Fund Explorer, tem esse ranking, que ele vai trazer vários FIIs e traz várias características dele. Então, o setor, preço, liquidez, etc. E esse aqui, fis.com.br/lupa de FIIs, também vai trazer uma tabela com vários FIIs, e aqui fala, por exemplo, se é para investidor geral ou qualificado, se é tijolo, se é papel, várias características, né? Juntando, vou fechar essas duas abinhas, juntando tudo isso, eu coloquei já numa planilha, essa aqui, onde eu tenho todos aqueles FIIs que vieram pela Status Invest, tá aqui esse bloco de informações, né? Até aqui número de cotas. E aqui esse bloco amarelinho foi que eu fui trazendo as informações ali do Fund Explorer e aquele outro site de FIIs. Então, eu vou trazendo aqui informações, por exemplo, qual setor, qual vacância física, a vacância financeira, quantidade de ativos, público, né? E aí, como eu falei para vocês, se eu filtrar aqui, esses são os que a gente descartou. Então, esse FII aqui, por exemplo, ele não tem vacância, mas ele é um FII focado em bancos. Eu não acho interessante FIIs de banco, porque eu imagino que futuramente a tendência é fechamento de agências, então você deixaria de receber, né? E tem um outro agravante que ele tem uma gestão passiva, então por ter gestão passiva eu já tiraria esse FII da história. Esse segundo aqui, ele tem, na apresentação gerencial, eu vi que ele tem uma renda mínima garantida, procurei por RMG e tirei. Esse aqui ele só tem um único prédio, então nem pesquisei mais, simplesmente eliminei. Esse aqui ele tem uma concentração de inquilino, né? Eu vou até abrir esse aqui que pode ser interessante, onde a gente vê essa concentração de inquilino. O HGRU. Dentro do site do Status Invest, aqui eu já tenho ele no filtro, senão eu posso digitar aqui na pesquisa, né? Eu vou abrir aqui. Você vai ter várias informações do FII. Então, por exemplo, o preço, as taxas, o rendimento a mês, nos últimos 2 anos ou mais. Mas a gente consegue ver em dois lugares. Um aqui é mais para baixo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele dá um resuminho dos imóveis. Aqui, ó, Pernambucanas, 100. Pernambucanas, né? Então, tem uma concentração aqui na Pernambucanas, nessa parte logística, principalmente. Ó, vários aqui alugados para Pernambucanas ou parte educacional, então IBMEC. Tem vários e vários, ó, Pernambucanas sem clube. Então, eu achei arriscado pegar, se, sei lá, se Pernambucanas decidir mudar a estratégia, ou o SEM, ou o BIG, então por isso eu descartei esse fundo. O que mais aqui? Ó, esse FII aqui, ele é para, no público aqui, é investidor qualificado. Então, a gente já desconsiderou, porque a gente não pode investir nisso aqui. Esses outros têm RMG. Esse aqui é um FII de agronegócio. Tipo, aí é um critério meu. Eu não quero investir em agro, não vou colocar. Mas se você quiser, você não precisaria ter descartado esse tipo de FII aqui, né? Mas aí faz sentido olhar depois mais a fundo se vê que faz sentido. E esse último aqui eu descartei por ser um FII de desenvolvimento, né? Então, aqui, que nem eu falei, são critérios meus, você pode adotar ou não, e aí você vê o que faz sentido. Tirando esses aqui que a gente viu com problemas, eu falei, tem esses 31. E aí a gente vai fazendo uma análise por tipo. Então, a gente pode vir aqui, né? Vamos começar pelo fundo de fundo aqui, separar. Então, eu tenho 3 FIIs de fundo de fundo. Aí a gente precisa olhar um pouco mais a fundo, ver se faz sentido, né? Por exemplo, algumas coisas que eu vi
Esses dois primeiros, são mais focados em renda e esse aqui mais focado em valorização, né? Então, vamos lá, são BCFF11. Deixa eu pegar ele pelo Status Invest. BCFF11. Eu já vou direto aqui descer para essa parte de comunicados e já vou entrar aqui, ó, relatório gerencial. Tá? Agora sim. Relatório gerencial. Esse é o do último mês, né? Ele vai ter várias informações, né? Então, se você quiser depois ler, faz sentido, pode ter informações interessantes das taxas, os códigos, grandes resultados, ó, quantos, tem 52 FIIs, então tem bastante diversificação, quanto que foi o rendimento mensal, anualizado, enfim, né? Informações gerais para investidores, do cenário econômico, né? Quanto que ganham, de fundo, ganho de capital. Aqui, daí ele fala, aqui é interessante, né? Então, ó, 53% é FIIs de papel. Tem uma outra parte aqui de laje, contratos atípicos, e aqui depois é shopping, outras coisas, né? Ele tem aqui, ó, o rendimento mês a mês, ele até divide, ó. Então, por exemplo, ó, 60 centavos mais ou menos por mês é renda, que é esse azul escuro, renda de FII. Tem uma parte aqui azul clarinha, renda de CRI, reservas, aqui embaixo é as despesas, né? Mas você tem, ó, todo mês aqui, ó, que nem ele está falando, resultado recorrente aqui de uns 60 centavos quase por mês. Então, é algo que você espera que todo mês vai ter, né? Ou, claro, pode oscilar, mas você tem uma certa segura, uma margem de segurança. Se você vai aqui no portfólio, ó, que interessante, o FII com maior peso na carteira é esse REPE, que tem 8% na carteira. Então, se esse FII der problema, é só 8% da carteira. Você tem bem outros mais, né? Então, aqui eles colocaram só os que fazem mais peso. Aqui é aquela mesma divisão que a gente já viu. E aqui, ó, 68% focado em renda. Esse 32% focado em ganho, que seria a valorização na hora de vender, né? Aqui a carteira é importante, ó. 83% é focado em FII, que é o que a gente espera. Eu estou comprando fundo de fundo, então a maior parte está em fundos. Tem uma parte em renda fixa, uma parte CRI, outras coisas que precisa ter uma liquidez ali para fazer outros investimentos, para etc., né, para caixa. Aí tem a questão da cotação, volume histórico, as receitas, né? Então, assim, ó, foi interessante, tem uma certa, tem bastante distribuição, a gente sabe aqui que ele é renda. Vamos olhar os outros ali, os outros dois, para a gente ter uma ideia. Tá? O HFOF 11, aqui, vou abrir outra página, e aqui eu vou abrir o RBR 11. RBR, abrir aqui os outros dois, né? Então, vou aqui já direto no gerencial, que faço aqui, ó, forma gerencial, digamos. Ó, aqui o HFOF. Aqui ele vai ter várias coisas, ó, o objetivo do fundo, tem cenário macroeconômico, né? Aqui, ó, quanto que foi captado, o que que tem para investimentos, então, a maior parte aqui CRI, depois os outros tipos de FII, quanto que é o volume de negociações, ó, 225 milhões em negociação no trimestre, é um volume bem alto. Ó, o resultado, então tem aqui uma parte recorrente, ó, que é pelo menos 50%, e o ganho de capital que houve aqui nesses semestres aqui de 19 e 20, mas agora é bem menor, né? A maior parte é recorrente. Que mais aqui? O retorno desde o início do fundo. Aqui eu tenho a divisão, então 30% é a parte corporativa, tem uma parte de imobiliário, outra de logística, de renda, shopping, outras coisas ali, né? Aí ele vai falando algumas operações que ele fez aqui, por exemplo, nesse FII, os investimentos, ó, então, a maior parte é em fundo, 99% é FII, que é o que a gente espera, e 1% de renda fixa. Aqui as divisões, né? Então, está em vários segmentos. 66% aqui é focado em renda, tem 18% que é renda, é ganho de capital, e 16% é meio que dividido, né?
Então, se a gente for 8 a 8, eu estou falando 66 mais 8 focado em renda. Então, o primeiro que a gente viu e esse é mais para renda. Aqui a divisão, ó, a maioria é esse H-log, que é 12, mas depois já vai diminuindo bastante, né, a representatividade. Tem aqui outras informações no rendimento. Aqui, esse gráfico aqui que eu gosto, que aí tem a parte que é rendimento, ó, que é a venda. Então, só teve uma venda em junho aqui e outra em setembro, mas poucos, 9 centavos por cota aqui, 3 centavos, né? A maior parte aqui, ó, 60 centavos é o que foi distribuído ali, né? Que foi recorrente, né? Aí tem o glossário, vai ter outras coisas aqui, tem outros documentos, se você quiser olhar mais detalhe, né? Esse terceiro aqui, o RBR, ele é focado em valorização, né? Então aqui, por exemplo, 60% dele está em tijolo, em FIIs de tijolo, o resto é papel. O dividendo aqui médio dos últimos 12 meses de 61 centavos, né? Aqui eu tenho até ó, o quanto que ele distribuiu, e ele tem uma política aqui de tentar sempre, todo mês, no mínimo 63, no máximo 75 centavos, né? Mas isso é uma orientação dele, não necessariamente ele vai fazer, se ele não tiver dinheiro, ele não vai distribuir, né? Aqui é comparando a rentabilidade com índices, etc., as principais operações. Aqui a divisão entre tijolo e papel, né? Que tem aqui corporativo, logístico, shopping, os recebíveis, né? Aqui dá para enxergar melhor. Então, por exemplo, 46% está em estratégia alfa, que é aqui para foco em fio de tijolo, para valorização. Depois aqui eu tenho esse CRI 38%, que é dívidas ali, né? Tem o beta, que é 15%, que ele fala FII com dividendo estável, né? E eu tenho a divisão por tipo. Então, tem aqui, ó, 39% recebível, a parte corporativa, o galpão, outras coisas, shopping, né? E ele tem as alocações aqui mínimas e máximas por tipo de estratégia. Então, isso vai oscilando ao longo do tempo. O rendimento mensal, né? Então, aqui os 63 centavos foi o último, né? Foi dividendo o que tem aqui de reserva. Então, tem 16 centavos de reserva, né, que foi utilizado. O rendimento dele, tem a evolução de como foi evoluindo o patrimônio em dezembro, ó, era 97, agora está em 86, o patrimônio líquido ali, valor patrimonial. Ó, aqui ele separa até por estratégia. Estratégia de tijolo tem 8%, né, o maior FII. Na estratégia de liquidez aqui, o maior aqui tem 5%. Então, está bem distribuído, né? Os ativos ali, né, conforme ele investe. Tem bastante diversidade aqui, então parece ser um fim interessante, né? Então, que nem eu falei, desses três FOF, talvez escolheria aqui dois, né? Sei lá, pegaria um mais focado em renda e um mais em valorização, né? Aí você vê o que faz mais sentido para você, né? Eu vou fazer aqui mais uma análise, por exemplo, papel, CRI, tem bastante aqui, bastante FI, né? Aí tem alguns aqui que eu fui abrindo o relatório gerencial e eu, sei lá, se eu, você pode investir ou não, aí vai cada um. Por exemplo, tem alguns que tem uma parte que é CRI e uma parte que é FI. Eu prefiro já não investir nesses caras, porque eu já fiz uma, já comprei o fundo de fundo, né? Aqui ele tá meio que nos dois, então, por exemplo, você poderia tirar esses que estão em vermelho, que tem meio que duas estratégias, né? Então sobraria esses caras aqui. Tem alguns que são mais para o IPCA, outros que são mais para o CDI. Aqui, por exemplo, tem muitos imóveis sem garantia, e aqui também. Então, por exemplo, vou abrir aqui para a gente ver. Esse DEVA 11 de papel, aí tem detalhes da carteira, estágio, aqui da onde que vem cada resultado, né? Aqui é divisão, então a maior parte aqui em CRI, aí tem um pouquinho só em FII, um pouquinho em caixa, tipo de corta, os segmentos aqui, então tem vários bem divididos, isso é legal. E aqui, que nem eu falei, ó, a maior parte aqui, tá aqui, ó, 80% é IPCA, né? Tem um pouquinho de GPM, bem quase nada de CDI, NPC e outras coisas, né? A diversidade de regiões, quantos estados,
Aqui, ó. Quando a gente vai nessa tabela aqui, esse tabelão aqui, eu sei que tá pequeno para ver, mas ele vai falar todas as informações do FII. E aqui eu tenho a questão das garantias. Então, o LTV, que seria a garantia. Então, esse aqui tem 52%. Quanto menor, melhor. Esses aqui, ó, também NNA, não tem garantia. Então, pode ser mais arriscado, dependendo. Você tem que ver se faz sentido ou não, né? Se você aceita aquele risco, se está interessante ou não. E aqui depois vai ter mais estratégia aqui dos CRIs ali, então tem ó, Brasil Parques em Gramado, né, dos devedores ali, ele vai ter o detalhe das garantias, ó, o que, que tem de garantia ou não, dessas operações. Então, dependendo, você pode falar, não, vou investir ou não vou, aí vai a decisão de cada um. Eu falei aqui desses aqui, dependendo, escolheria aqui onde PCA, entre esses aqui tem vários, né? CDI daí só tem um, precisa ver se faz sentido, ou se não, dependendo, se não fizer sentido, faz sentido às vezes comprar mais de PCA. E esse aqui que é mais ou menos dividido ali, né? Então, nesse caso, que teria um IPCA, um mais CDI e um mais misto ali dentro desses aqui. E o último tipo, que aí é tijolo. Aí é interessante ver separado por tipo. Então, por exemplo, escritório, né? Eu tenho duas opções aqui, né, de lajes. Então, ó, tem um cara aqui que tem muita vacância, então faz sentido monitorar. E tem um outro que tem 44, é um prédio só. Então, por exemplo, vou abrir aqui para mostrar esses casos. HGR, ó, aqui, vacância física, 22%, financeira, 21%. E aí ele tem os detalhes, é porque tem um prédio aqui que ele está construindo, que não está para alugar, por exemplo, a Torre Martiniana, ele está fazendo várias coisas, aí você tem que ver se faz sentido ou não. Tem foto da obra, ó, cronograma, como que tá, resultado, então tem esses impactos. Aqui tem o rendimento, então tem um rendimento ok, mas ele tem esse problema aí dessa obra, né? Tem a divisão aqui por prédios, né? Eu vou descer mais que vai ter mais informações. Aqui é a vacância, né? Então, ó, desde pelo menos novembro 21 ele tem uma vacância elevada, né? Ele caiu um pouco, mas 20% é bastante ainda. Precisa ver se faz sentido isso aqui, né? Aí tem os meses de reajuste, tem a distribuição, então é bom não pegar nada que tenha muito reajuste num mês só, porque vai que os inquilinos decidem sair. Os tipos de empreendimento, então tem bem distribuído, aqui os principais eventos, né? Aqui, falo dos imóveis e ele tem aqui, ó, vacância, esse aqui está 100%, né? Então, esse aqui está 40%, está 16%, desculpa. Esse não tem vacância quase, tem vários prédios que tem uma vacância elevada, então, está procurando inquilino, se achar inquilino, vai cair bastante a vacância e vai voltar a ter rendimento, mas por enquanto não tem. Aí você precisa ver se faz sentido, arriscar ou não, né? Por outro lado, vou fechar aqui, o outro FII ali que eu tinha visto, é esse JSRE11. Os comentários, resultados. Aqui, ó, se eu pegar a carteira dele, ele tem os imóveis e tem o quanto que faz da carteira dele, né? A maior parte dele está em tijolo, né? Então, por exemplo, tem esse edifício aqui, é 40% da carteira. Se der algum problema, é complicado, né? E tem os outros daí é bem mais distribuídos, né? Mas se tiver algum problema se for um inquilino só, por exemplo, tá complicado, né? Então tem que avaliar aqui, ó. Aqui tem a divisão da carteira, a maior parte em FII. Vamos ver se ele fala aqui os inquilinos. Aqui, ó, receita por prédio, né? 52% da receita vem daquele prédio ali, né? Não sei se tem um inquilino. Setor dos inquilinos, mas ó, tem mais de um inquilino, então isso ajuda ali, né? E maiores inquilinos também falam, ó, 12, Aliança tem 12%, então tudo bem, tem um prédio ali maior e você avalia. Às vezes tem, como por ter mais inquilinos, não é tão arriscado ali, né? Ó, edifício Tower Bridge, então fala aqui, ó, que é aquele maior. Então, ó, são 48 lares corporativos, 10 lojas, né? Tem uma vacância aqui baixa, né? Então, depois são outros prédios, aí ele vai entrando em detalhes aqui, né? Talvez não é tão arriscado assim, aí você vê qual que você prefere, né? Poderia separar ali de laje, escolher galpão um, híbrido um e shopping um. Então, galpão aqui logístico tem
vários aqui, tem 5 opções. Você avaliaria, veria qual que faz mais sentido. Por exemplo, esse cara aqui, eu vi uma concentra BRCO11, tem uma concentração de quase 30% ali no pão de açúcar. Pode ser que não seja tão interessante, né? Outros já estão mais bem distribuídos ali, né? Se for olhar híbrido daí só tem um, esse KNRI, aí tem que ver se faz sentido. Vou até abrir ele aqui, se tem, tipo, qual que é a distribuição, porque também não adianta nada, se só tem um tipo, aí você pega um que você não gostou, que não faz muito sentido, que seja arriscado, aí fica ruim, ó. Vamos aqui no comunicado já. Vou passando mais rápido aqui, né? Ó, 95 inquilinos, né? Tem a diversificação aqui, ó, dos setores, então, ó, tem os lugares, os edifícios, então, tá bem distribuído ali, né? Ó, quantos por cento que ele tem de cada prédio, vamos ver se tem mais detalhes dos inquilinos aqui. Receitas, carências, ó, rendimento semestral, então, ó, pelo menos R$ 1 todo mês é recorrente de aluguel. Depois aqui vai ser mais detalhe dos imóveis ali, com algumas fotos, como que tá, enfim. Mas parece ser interessante, né? E tem que avaliar com mais calma. Estou aqui passando bem rapidamente para ensinar, a gente ficaria horas e horas aqui, né? Híbrido, e por último aqui os fundos de shoppings, né? O fundo de shopping, ele ganha uma receita, uma parte da receita do que é vendido ali no shopping, conforme as lojas pagam aluguel, né? Aí você tem que ver quantos shoppings tem, por exemplo. Tem fundo aqui que tem 17 shoppings, 15 shoppings. Tem alguns que estão em vários lugares do Brasil, né? Tem outros que são menos, por exemplo. Esse aqui eu achei que tem pouco shopping, HSML11, né? Que ele fala, ó, da onde vem a receita, estacionamento, a MM, ó. Aqui ele tem o shopping, então ele tem, ó, 3, 4, 5, 6, 7 shoppings, né? Aqui Maceió, Granja Viana, Osasco, enfim. Perto do outro que tem 15, 17, talvez, se você achar melhor, pode fazer mais sentido um que tenha mais, uma quantidade maior ali, né? Às vezes você não vai ter problema, se tiver problema com o shopping, tem outros ali para compensar, né? Então, por exemplo, desses 4 aqui, escolheria um também, né? Aí com isso a gente ficaria com 2 FIIs de FOF, 3 de papel e 4 ali de tijolo, né? 4 tipos diferentes. Numa dessas, você estaria, ó, 4, 7, 8, 9 FIIs ali e você teria uma boa distribuição. Mas aí, que nem eu falei, primeiro pesquise e vê se faz sentido para você antes de investir, né? E é isso aí, muito obrigado. Tendo dúvida, alguma coisa, manda ali nos comentários que eu tento responder assim que possível. Que nem eu falei, quem sabe eu não faço um outro vídeo ali com a sua dúvida. Ou se for coisa simples, já manda direto no chat. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por acompanharem e até mais. Tchau, tchau.